maquiadoras lindas, bem-vindas! Hoje o vídeo que eu tenho que trazer para vocês são as perguntas mais frequentes que eu recebo nas minhas redes sociais, nas enquetes, nas caixinhas que eu deixo para vocês estarem perguntando. E eu coloquei aqui, já deixei aqui um papel anotado todas as perguntas que eu mais recebo e eu vou estar respondendo todas essas perguntas. Eu tenho certeza que você deve ter alguma dúvida na qual eu vou citar aqui, mas não se preocupa não, porque sua dúvida vai ser resolvida agora nesse vídeo. Fica até o final e aprenda junto com a gente, certo? Então bora começar. A primeira pergunta que eu separei e que eu vou citar aqui foi: quais produtos usar em peles secas? Bom, o que a pele seca geralmente ela vai precisar? De produtos mais hidratantes, de produtos mais suaves, mais leves e que tenham mais alto teor de nutrição, de óleos. E a pele seca, se você fizer uma preparação que você use produtos mates, muito opacos, essa pele seca não vai durar, vai começar a craquelar e você consegue ver isso visivelmente quando você coloca muito pó ou coloca uma base que não condiz, né, com o tipo de pele dela. Então, o que eu recomendo para você, o que eu indico para você? A pele seca, ela precisa, se você for usar base, precisa ser bases mais hidratantes, bases que tenham uma textura mais fininha, sabe? Você consegue perceber quando a base ela é mais fina ou se a base ela é mais grossa, mais densa. Geralmente, a base mais densa, quando ela é muito grossa, ela vai ser mate. Então, o que acontece se eu aplicar uma base que é mate e nessa pele que é seca? Vai acontecer que essa pele vai craquelar, ela vai marcar muito as linhas de expressões, porque você está aplicando muita base. E tudo que você aplica de muito produto nessa pele, principalmente se essa pele tiver linhas de expressões, ela vai marcar muito. E se a pele é muito seca, ela vai craquelar, ela pode até abrir e formar buracos nessa pele. Geralmente a pele seca ela precisa de muita hidratação, então por isso eu sempre recomendo você usar produtos que sejam mais hidratantes, né? Que sejam mais finos, mais leves e mais fluidos. Então, se você for usar um corretivo, geralmente os corretivos ele tem alta cobertura. Na pele seca, em vez de você usar um corretivo mate, também você vai usar um corretivo que seja mais hidratante, um corretivo que seja mais leve também. Porque os corretivos que são muito grossos também vão ser mate, vão ser opaco. E geralmente nessa área, não só na pele seca, na pele oleosa também vai ser assim. Nessa área aqui, na região dos olhos, eu acredito que todos os tipos de pele vai ter essa área aqui mais seca, essa área mais ressecada. Então, por isso, ela tem que ser um corretivo mais hidratante, né? Quando você usa um corretivo muito seco, muito denso, numa parte que já é seca, que já precisa de muita hidratação, vai acontecer que ela vai craquelar todinho nessa parte, vai marcar muito, muito mesmo. Se for base, tem que ser hidratante, corretivo também hidratante, mais finos. E outra coisa, muito cuidado, o pó. Se você não use jamais pó compacto em pele seca. A pele seca, quanto mais pó você aplica, ela vai marcar muito mais as expressões, igual eu já citei, e deixa a aparência mais opaca. Se o pó é seco e só aplico muito pó numa pele que já é seca, o que vai acontecer com essa pele? Essa pele vai dar uma aparência mais velha nessa pessoa, nessa sua cliente. Então, se, por exemplo, se for uma pele madura, se você aplicar muito pó, essa cliente vai aparentar ser mais velha ainda, porque você aplicou muito pó. Então, o pó compacto, por que eu não digo pó compacto para pele seca ou para pele madura? Porque o pó compacto, ele tem a textura grossa. O pó compacto, ele não só adiciona cor, ele adiciona cobertura. Por isso eu indico você usar o pó translúcido ou um pó solto que não adiciona cobertura. Tem muitos pós que eu já usei, que eu já experimentei, que já cobriu até manchas. Então, para você ver o quanto que a maioria dos pó compactos ele tem uma textura mais grossa e pode até tampar mancha, porque ela adiciona muita cobertura mesmo. Já o pó translúcido não. Se eu pegar uma pele que está toda manchada e aplicar o pó translúcido sobre a pele sem nada, na intenção de tampar a mancha, não vai tampar nada. Por quê? Porque o pó translúcido não adiciona cobertura, certo? Próxima pergunta. Por que o pó acinzenta a pele?
Primeiro, você pode estar fazendo uma preparação da pele tudo certinho, só que quando você vai finalizar com um pó translúcido, se você aplicar um pó translúcido que esteja fora do seu subtom, que esteja com um subtom diferente do seu subtom da sua pele, essa pele vai acinzentar. Se eu tenho uma pele negra e essa pele negra ela tem um fundo quente, e se eu aplicar um pó translúcido que tem um subtom frio, vai acinzentar. Por quê? Porque eu estou aplicando um subtom diferente da pele da minha cliente que tem uma pele negra, que tem uma pele quente. Então, se eu utilizar um pó que tem um fundo frio, vai acinzentar. Então, tudo que você aplicar que for diferente do subtom da pele que você está trabalhando, ela vai acinzentar, porque você está aplicando uma cor diferente, subtom diferente. Outra coisa que pode estar acinzentando também é se você aplicar a base também, do mesmo jeito que eu falo aqui do pó, a base também tem essa probabilidade, principalmente em pele negras, porque tem muita gente que tem dificuldade em fazer pele negras, porque você tem que saber identificar o subtom da pele negra, se ela tem um subtom frio, se ela tem um subtom quente, se ela tem um subtom neutro, oliva. Então você tem que saber identificar o subtom da pele dela para você aplicar e fazer a aplicação correta do subtom da base. Se eu tenho uma pele negra que tem um subtom frio e eu aplico uma base que tem um subtom quente, quando eu finalizar a maquiagem, eu vou perceber que a pele está acinzentada, ela está esbranquiçada. Se você tirar uma foto no flash, por exemplo, você vai ver que a pele dela estourou. A pele dela está esbranquiçada demais. Você aplicou o subtom errado da sua pele. Então, não é só escolher a base ou o pó da cor. Tem que saber se o subtom ele está compatível com o subtom da pele que você está trabalhando. Próxima pergunta. Qual a função de usar iluminador líquido antes da base? Qual é a função primeiro do iluminador? O iluminador, especialmente o líquido, ele tem a função de deixar a pele mais viçosa, de dar um acabamento mais viçoso para a pele, mais iluminado, né, mais glow. Então, quando eu quero aplicar o iluminador líquido na pele antes da base, o que eu quero qual é a proposta que eu quero trazer para essa maquiagem? Eu quero trazer uma proposta mais glow, uma pele mais glow, uma pele mais iluminada. Então, quando eu venho com iluminador líquido antes da base, é porque eu quero uma make com um acabamento mais iluminado, um acabamento mais glow mesmo. Agora, essa proposta pode acabar, essa proposta pode não dar certo se você vir com iluminador líquido e depois você vir com uma base que é muito grossa, que tem uma textura muito grossa. O que vai acontecer? Geralmente essa textura muito grossa ela é muito mate, igual eu já disse pra vocês. Agora, o que você fez antes, que foi passar o iluminador líquido, você não vai acabar no final nem encontrando o efeito. Como é que eu quero criar um efeito de uma pele mais glow? E aí eu uso o iluminador líquido, até aí tudo bem. Agora depois eu venho com uma base muito mate, uma base muito grossa, então não vai ter efeito da sua pele. Você não vai ter uma pele glow, você não vai ter uma pele iluminada. Porque você fez até certo usar o iluminador líquido para você garantir no final uma make mais iluminada. Agora, se depois eu encontro o produto errado, depois disso que eu fiz, vai acabar com toda a sua proposta. Então, se eu quero deixar mais leve, se eu quero deixar mais glow, mais iluminado, depois do iluminador líquido, depois que eu vim com a base, aí sim a base, eu tenho que usar uma base mais fina. Porque aí a base que tem uma cobertura fina, que tem uma cobertura mais leve, ela não vai tampar todo o iluminador que eu passei antes. E aí sim você vai garantir no final uma pele mais glow, né? Uma pele com mais brilho. Você consegue ver. Aí você não acaba deixando de dar a função para o iluminador que você passou antes. Tá? Não adianta eu passar o iluminador antes para dar glow e depois eu querer acabar com todo o efeito que eu passei antes. Então não vai valer de nada. Então para fazer dar certo, você tem que vir com uma base mais leve, para não tampar o iluminador que você passou anteriormente. Próxima pergunta. Qual a função da bruma? Geralmente, a maioria das brumas existentes hoje no mercado, ela tem a função de hidratar. Ela potencializa a hidratação na sua pele. Geralmente essas brumas ela tem muita composição de glicerina, ela tem mais glicerina nessa composição. E o que a glicerina faz?
tudo que a sua pele não tem de água, de hidratação, ela não vai fazer hidratação de muito tempo, de uma pele que está toda ressecada e do nada ela vai hidratar, não. Ela vai potencializar. Se é uma pele que é muito ressecada, que ela é muito seca, a bruma vai ter um papel super fundamental e primordial nessa pele muito seca, ou uma pele que está muito desidratada. Então a bruma, ela garante, ela proporciona isso, uma hidratação maior. Ela forma uma película na pele e não deixa com que os outros produtos se misturem e acaba formando aquela massa, sabe? Toda misturada, não. A bruma, ela vai ter essa função de formar essa película e garantir que aquela hidratação ela esteja ali mesmo na pele e que não atrapalhe isso depois com os produtos que você vierem depois. Agora, tem muitas brumas que têm mais funções. Por exemplo, a bruma fixadora. Você vai encontrar apenas bruma. E também tem as brumas fixadores. Além de ter a função de hidratar, essa bruma vai ajudar na fixação e na durabilidade da sua maquiagem. Geralmente essas brumas fixadoras, elas são usadas no final da maquiagem, tá? Quando você acaba ali toda a sua pele, você vai lá e vem com uma bruma finalizadora. Tem produtos que são chamados de fix, ou de bruma fix, bruma finalizadora. Então toda vez que você vê esses produtos com esse termo de bruma finalizadora ou Fix Plus, né, bruma fix, é porque vai ser usado depois da maquiagem. Depois que você fez toda a preparação, ali você vai lá e aplica no final, que vai garantir a maior fixação. Para quem está começando na maquiagem, para quem está começando a comprar os seus primeiros produtos, eu indico você comprar essa bruma que tem essas duas funções, que tem a ação de hidratar e que também tem a função de deixar a maquiagem com uma durabilidade maior. O que eu faço? Antes de fazer a aplicação da base, né, na minha preparação de pele, eu vou usar essa bruma. E depois que eu terminar a maquiagem, depois que eu terminar toda a pele, eu venho de novo com essa mesma bruma na intenção de fixar a maquiagem. Então eu tenho esse produto para duas funcionalidades, tá? Mas geralmente você também vai encontrar brumas que só tem uma função. Então, para custo-benefício, principalmente para quem está iniciando, essa vai ser a melhor opção de você fazer, comprar a bruma fixadora, a bruma finalizadora, porque você vai conseguir sim utilizar tanto antes da maquiagem e depois da maquiagem, certo? Vamos para outra pergunta. Minha base abre no nariz. Quanto mais passo, mais abre buraco. Geralmente a área aqui do nariz ela é mais oleosa, né? Então, quando a base ela é mais oleosa, ela vai sim fazer com que a base abra muito no nariz. Ou você também pode estar passando muito hidratante. Quando se passa muito hidratante no rosto, a gente faz com que a base ela se mistura com o hidratante. Porque às vezes não secou direito. Então imagina aí a base misturando com o hidratante e às vezes essa base não é compatível. Às vezes essa base é muito mate e você passa ali na hidratação porque misturou. Então essa base, quando você passar a esponja, ela vai abrir. E quanto mais você aplica, você vê que não está passando nada, está abrindo mais buraco ainda. Talvez está passando muito hidratante. Outro fator que pode estar acontecendo também, que você deve se atentar muito para isso, é se você está usando primer, principalmente o primer siliconado. Eu percebi que comigo, quando eu usava o primer no nariz, a minha base abria. Por quê? Porque no nariz, se a gente aplicar muito primer e depois ir com a base ela tem que penetrar a nossa pele. Então, como eu coloquei, geralmente o nosso nariz tem muitos cravos, né? Quando a gente passa a base ela penetra, a base ela entra ali nos poros e aí faz com que fique. Agora, se eu passei o primer siliconado antes, por exemplo, e formou uma película ali, ó, ela tampou todos, fechou mais, né, os cravos, os porinhos que eu tenho aberto. Aí depois eu venho com a base, aonde que essa base vai ficar? E vou estar aplicando, ela não vai ficar ali, porque o primer ela fez essa barreira fazendo com que a base não penetre nos poros. E o que faz a base durar muito na pele é justamente porque a base ela penetra, né, na nossa pele. É por isso que a gente também tem que fazer uma limpeza maior antes de dormir. Por quê? Porque quando a gente passa a base, todos os produtos que a gente passou, ou toda a maquiagem que a gente fez, ela penetra no nosso rosto.
Por isso a gente precisa fazer muito uma limpeza profunda, uma esfoliação na semana. Sempre recomendo isso para sua cliente, porque às vezes ela não tem o costume de se maquiar e quando ela vai fazer uma maquiagem com você para algum evento, ela vai falar, pode chegar no outro dia e falar: eu fiz a maquiagem com você e algum produto que você usou fez com que minhas espinhas aparecessem. Meu rosto, eu acho que eu tive alergia com algum produto porque meu rosto encheu de espinha. Provavelmente deve ser porque ela dormiu com a maquiagem, tá? Então não se preocupe, porque geralmente a maioria das vezes é porque a cliente, como ela não tem o costume de se maquiar, ela às vezes também tem muita dor, a maioria tem muita dor de tirar a maquiagem e dorme com a maquiagem até o outro dia. Então quando ela vai tirar a maquiagem e tira ainda da forma errada, porque às vezes tira com a maquiagem com um sabonete que ela usa para tomar banho, e aí isso faz com que a pele fica mais detonada ainda. E não foi o produto que você usou, foi o jeito que ela fez, foi como ela se comportou depois dessa maquiagem, foi porque ela dormiu de maquiagem, foi porque ela fez a higienização errada, que não era para ter feito. Então isso fez com que piorasse o rosto dela. Então sempre alerte isso para seus clientes. Quando ela for maquiar em você, você recomende para que ela não durma com a maquiagem, porque isso pode gerar até maus comentários com você, com o seu nome. Porque ela vai falar para outras pessoas que maquiou com você e ela vai falar que os seus produtos deram alergia nela. Ou então vai falar que os seus produtos não é de boa qualidade. E você tem que sempre dar orientações. Você sabe o que você está fazendo, você entende. Então, se eu sei e eu não quero que meu nome manche por isso, eu vou precisar alertar minha cliente sobre isso. Por isso que o seu atendimento não é só na hora que você está fazendo a maquiagem. O seu atendimento também, ela tem que valer para depois, ela tem que lembrar. Então, quando você alerta isso para ela, depois ela vai lembrar: olha, ela me falou que tinha que tirar a maquiagem antes de dormir, porque senão no outro dia ia aparecer com tanto de espinhas. Tá bom? Próxima pergunta. Qual a diferença de primer em gel, silicone e primer em creme hidratante? O primer siliconado, ele é um primer que tem uma textura oleosa. Não é que ela seja oleosa, que tenha óleo na sua composição, mas a textura que a gente sente é como se fosse bem pegajosinho assim mesmo, sabe? Ela desliza muito fácil nos dedos, só que ela não tem óleo. Esse primer é perfeito para peles maduras, tá? Para peles que também são oleosas, porque essa pele, ela cria uma película na pele quando você aplica e faz com que a maquiagem dure mais na pele oleosa. Por isso que o siliconado, ele vai ser para pele maduras e oleosas. Então, se a pele madura for uma pele que é seca, eu já vou usar o primer em creme, hidratante. Então, a maioria dos primers para pele seca vai vir assim na embalagem: primer hidratante. Você entende que é para pele seca. Se você for pegar uma pele madura que tem uma pele oleosa, você vai usar o primer siliconado. O primer, ela disfarça mais as imperfeições, principalmente o siliconado. Por isso que eu digo para pele madura. O primer siliconado, ele vai disfarçar linhas de marcas de expressões, né? Então, geralmente a pele madura, com certeza, ela vai ter mais marcas de expressões e ela vai disfarçar, ela dá um disfarce óptico mesmo, e até para foto disfarça muito mais. Não quer dizer que vai tirar toda a linha que ela tem, que ela vai tirar toda a marca de expressão que ela tem, todas as rugas, não vai tirar. Por quê? Porque a maquiagem não cobre relevo. A maquiagem, ela cobre manchas, cores, no caso de linhas de expressões e espinhas, que são relevos também, né? Quando a gente tem uma acne elevada para fora, que forma ali um relevo, a gente não consegue tirar, a gente consegue disfarçar, tá bom? Então, o primer siliconado, ele vai disfarçar, ele não vai fazer com que as linhas saiam dali, com que a gente não consiga ver mais aquelas linhas ali. Já o primer em gel, ele é para pele oleosa também. Por quê? Se eu aplicar o gel, ele tem uma textura seca. Então, se minha pele é extremamente oleosa, se a pele da sua cliente é extremamente oleosa, o primer que você pode usar é primer gel. Na verdade, no mercado não tem muita opção de primer em gel, né? Então, eu recomendo para você mais o primer siliconado, que é o que mais você vai encontrar mesmo. O que você vai encontrar em gel vai ser hidratante. E o gel hidratante,
ele é para pele oleosa, tá? Se você vir na pele oleosa e usar um hidratante muito potente, um hidratante em creme, esse hidratante, ele vai deixar a pele mais oleosa, vai ser a maquiagem mais rápido, porque geralmente os hidratantes mais potentes, ele tem muito mais base de óleos vegetais, né? Então, vai fazer com que o rosto fique oleoso mais tempo. Então, a pele oleosa vai precisar de algo mais seco, porque a pele já está produzindo muito óleo. Então, quando você vem com hidratante em gel, vai fazer com que sua maquiagem dure muito mais, porque o gel ele é seco, você passa ali na hora, depois que você espalha sobre toda a pele, no final você vai ver que ele secou. Você não consegue sentir ele molhando a sua pele ou resíduo na sua mão, você não consegue ver mais porque já secou. Então ele fica sequinho, por isso o gel hidratante é perfeito para peles oleosas. Se você encontrar um cliente e atender um cliente que tem a pele oleosa, você vai usar o gel hidratante e não o hidratante em creme, certo? Porque se você aplicar esse hidratante em creme, um hidratante muito potente, né? Que tem uma textura muito grossa na pele oleosa, você vai acabar todo o efeito da durabilidade, vai fazer com que essa maquiagem fique por muito menos tempo no rosto. Próxima pergunta. É preciso tirar a água micelar do rosto? Essa é uma pergunta e é uma dúvida bastante frequente, e é até um pouco polêmica. Por quê? Alguns maquiadores não fazem isso, né? Mas uns vai ter opiniões diferentes. Mas se você for procurar ali na composição da água micelar, você vai ver que a água micelar ela demaquila. E pra gente conseguir tirar a maquiagem do rosto, não é a água que vai tirar a maquiagem do rosto. É o óleo presente nela, é o demaquilante. O demaquilante ele contém óleo, contém sal, né? Mas tem mais sal na composição, então vai sair a maquiagem. E por isso na água micelar tem essa substância de demaquilante. E vamos esquecer aqui um pouco da água micelar. Se eu aplicar o demaquilante no rosto, eu quero tirar a maquiagem, né? Pra fazer outra maquiagem. E eu uso o demaquilante no meu rosto, aí depois eu já venho com os próximos passos, né? E com o tônico, com a base. A base vai ficar na pele, em cima do demaquilante que você passou antes, não vai ficar, porque o demaquilante ele tem óleo, você não tirou o demaquilante. A gente precisa tirar o demaquilante, a mesma coisa é a água micelar. É a água micelar que vem com demaquilante, que demaquila, que tira toda a maquiagem, eu vou precisar retirar esse produto com o tônico, tá bom? Então depois que você vem com a água micelar, você vem limpando com o tônico mesmo, porque o tônico também faz parte da preparação de pele e é o segundo passo. Então você não vai precisar lavar o rosto depois que você passar a água micelar, não precisa, porque logo depois vai vir um tônico, e o tônico ele tira o demaquilante que você passou antes, que estava ali composto na água micelar. Tá bom? Por que devo usar o corretivo antes da sombra? O que acontece se a gente ir direto, não aplicar nada na nossa pálpebra e ir direto para a sombra? Não vai fixar, não vai pigmentar. O corretivo, quando a gente passa antes da sombra, ele pigmenta muito forte. E a durabilidade também ela fica muito, 1000 vezes maior. Então, do mesmo jeito que você faz a base, quando eu falo base, não estou falando base do produto, né? Estou falando a base antes de fazer a maquiagem. Qual é a base antes de fazer a nossa maquiagem? É fazer a limpeza. Então, nos olhos, a gente também tem que ter uma base antes da sombra. E a base que a gente vai usar antes da sombra vai ser o corretivo. Se você for usar o primer você vai aplicar depois do corretivo, mas tem que vir o corretivo antes. Tá? Quando você aplica a base no rosto inteiro, da forma que eu aplico, da forma que eu utilizo, eu não aplico a base na pálpebra. Por quê? Porque a base, depois que eu venho aplicar a sombra, ela não vai pigmentar tanto como se eu tivesse usado o corretivo. Então eu não passo a base. Quando eu vou passar a base no rosto, eu passo a base toda, mas eu deixo a pálpebra sem utilizar. Aí depois que eu vim nos olhos para fazer a técnica de sombra, aí sim eu venho com um corretivo, porque muitas clientes vai ter olheiras, né? Vai ter profundidades, vai ter olheiras com cores, com manchas mais azuladas, mais roxeadas, e para a gente disfarçar isso, a gente vai ter que usar um corretivo. O corretivo que tem essa função de camuflar, né?
as cores, a profundidade, as olheiras. Então, por isso que também não é só pelo fato de pigmentar, de durar mais, não, é também pelo fato de camuflar. A gente precisa camuflar nosso olho também, porque senão vai ficar a sombra da técnica que você está fazendo e também a olheira que está assim, ó, ao redor, porque a olheira não é só aqui embaixo, a olheira também vai ficar aqui em cima. Geralmente ela tem esse círculo, né, o olho todo, então você precisa aplicar o corretivo também na sua pálpebra para camuflar as manchas. Logo eu quero ressaltar aqui também para você ter muito cuidado para não usar muito corretivo, porque esse corretivo vai acumular nas linhas entre o côncavo e se esse corretivo acumular, quando você vir com a sombra, ele vai acumular também. Então, e outra coisa que você não pode fazer é depois que aplicar o corretivo, você já vir com a sombra sem esperar o tempo para secar esse corretivo. Porque senão você vai acabar juntando a sombra com esse corretivo que não secou ainda, vai formar aquela massinha, aquela massa corrida do pó misturado com o corretivo porque não secou e vai formar buraco, sua sombra vai abrir. Você também vai ver que você vai estar pigmentando, tá colocando sombra ali e não tá pigmentando, tá abrindo buraco, porque você não esperou o corretivo secar. O corretivo ele tem que estar de úmido para seco, para não misturar e não craquelar e formar aquela linha. Qual a melhor área para testar a base? Gente, muita gente peca nessa hora de comprar e de testar a base, principalmente na hora de comprar, né? Quando compra a base, testa na mão, não testa a base na mão, não vai adiantar nada testar a base na mão. Principalmente se você for atender vários clientes, né? Você não vai saber a cor do cliente que você vai atender, então porque você vai testar na mão. E não existe isso de testar a base na mão. E também eu recomendo você não testar a base só aqui na mandíbula. Eu gosto de testar a base da mandíbula descendo aqui para o pescoço e para o colo. Eu desço até aqui embaixo. Porque na maioria das vezes o rosto aqui em cima vai ser diferente do pescoço. Geralmente do pescoço para o colo vai ser mais escuro. Então se eu aplicar a base da cor do meu rosto e a base a gente tem que descer até aqui embaixo, né? Então se a gente descer a base até aqui embaixo, a gente não vai conseguir a mesma cor, a mesma tonalidade, porque aqui tá diferente. Então, para eu criar a mesma cor, para ficar igual a tonalidade tanto do rosto quanto do pescoço pro colo, eu tenho que comprar a base da cor do meu colo e pescoço. Por exemplo, se for mais escuro e a pele da sua cliente for mais claro, faz mais sentido você escurecer o rosto dela, porque o pescoço e o colo dela é mais escuro. Então faz mais sentido você escurecer o rosto e depois vir clareando quando você for fazer a iluminação. Porque a iluminação só é no centro do rosto. Então, se a pele parecer mais escura, não se preocupe, porque você vai vir com a iluminação. E a iluminação no centro do rosto é mais claro. Então, você sempre vai testar da mandíbula aqui, ó, e vai descer essa base. Se você conseguir assimilar essa base com a mesma cor daqui do colo, tem que ser da mesma cor do colo do seu pescoço, não da cor aqui do seu rosto. Até porque nosso rosto, eu nunca encontrei nenhuma das minhas clientes que tem um rosto da mesma tonalidade, o rosto todo. Porque é mais natural, né? Quando a pessoa tem essas áreas das extremidades mais escuras e o centro é mais claro. É por isso que faz tanto sentido o contorno mais escuro nas laterais, que a gente devolve, né? E no centro ele é mais claro. Então, para você ver que nossa tonalidade, nosso rosto, ele tem 2 tons. Então, a gente vai se perder na hora de testar essa base da nossa cliente só no rosto. Por isso que eu testo no pescoço. No pescoço ele vai ser só uma cor. Então, você consegue assimilar a cor da base no pescoço. Teste sempre no pescoço ou no colo, tá? O colo é aqui. Então, a mesma cor que vai ser aqui, vai ser no rosto também. O cantinho interno branco nos olhos serve para todo tipo de formatos de olhos? É aí que nós vamos entrar na questão do visagismo. O que o branco faz? Ele ilumina, ele dá mais espaço, né? Ele na verdade, ele expande-se mais para fora. Então, por exemplo, se a gente pegar um olho
que é muito separado. Vamos supor que você pegou uma cliente e os olhos dessa cliente são muito separados, né? São muito afastados. E o que eu disse para você agora é que a cor branca, quando você passa algo branco, ele cria mais espaço, ele dá mais, ilumina, e tudo que ilumina, ele expande mais para fora. É o que vai acontecer se você aplicar o cantinho branco ou iluminador branco aqui nessa área, uma sombra branca, e esse olho é muito afastado. Então, se esse olho é muito afastado para fora e você aplica o cantinho interno aqui no canto, o que vai acontecer? Vai parecer que os olhos dela é mais afastado ainda. Então, não faz sentido aplicar essa técnica do cantinho interno branco em olhos que são afastados. Essa técnica vai servir para pessoas que têm os olhos muito juntos, pessoas que têm os olhos muito aproximados aqui, ó, chegando no nariz. Aí sim, essa técnica vai ser perfeita para as pessoas que têm os olhos mais juntos. Porque quando você aplica o cantinho interno branco aqui, ó, ele vai parecer que o olho está mais afastado, entendeu? Então, ele funciona só para pessoas que têm os olhos mais juntos ou até pessoas que não têm os olhos muito afastados. Mas se você aplicar essa técnica do cantinho interno branco em olhos que são muito afastados, vai aparecer que o olho dela é muito mais afastado ainda e não vai ficar um acabamento legal na maquiagem. Não vai dar mais, não vai ter um visagismo aplicado da forma correta no rosto dela, porque vai parecer que o olho dela está muito mais afastado e está desproporcional ao formato de rosto dela. A maquiagem que você fez não vai entrar em harmonia. Então, o conceito do visagismo é simplesmente você criar harmonia nessa maquiagem, é criar harmonia, devolver a harmonia de novo para o rosto dessa pessoa, da sua cliente. Qual corretivo usar para disfarçar a vermelhidão das acnes? Então, o corretivo que você vai usar para disfarçar a cor da acne que está avermelhada vai ser o corretivo verde. Por quê? Porque no círculo cromático das cores, a cor oposta do verde é o vermelho. Por isso que você vai usar o verde. Então, se a acne é vermelha, a cor oposta do vermelho é o verde. Então, o verde ele vai neutralizar o vermelho. O corretivo verde ele vai neutralizar a acne que está vermelha. Se você vir só com a base ou vir só com o corretivo da mesma cor, esse corretivo ele não vai, de jeito nenhum, fazer com que camufle, né? O que a gente faz para camuflar essas cores, principalmente cores que são muito pigmentadas ou que são muito fortes, você vai ter que vir com um corretivo colorido. Então, depois que você já camuflou com o corretivo verde a sua acne vermelha, você depois tem que vir com um corretivo da mesma cor da pele da sua cliente. E aí, depois você vem com a base para tampar, para finalizar, certo? Porque eu não recomendo você usar o corretivo verde e depois já vir com a base. Porque a base, ele não é camuflagem. Por isso, o pigmento verde ele é tão forte, ele é tão pigmentado, que a base, que não é tão pigmentada, ela não vai camuflar. Porque ela não tem um papel de camuflar as cores pigmentadas. A base não vai camuflar o corretivo verde. Por isso, você tem que vir com um corretivo também que tem pigmentação, que camufla um corretivo que camufle da mesma cor da pele dela. Você precisa tampar ainda esse corretivo verde. Aí depois que você tampou o corretivo verde com um camuflador da mesma cor dela, por último você finaliza com a base. Se eu ajudei vocês com as dúvidas, com essas perguntas que eu trouxe aqui para esse vídeo, compartilhe esse vídeo com suas amigas e fique sempre por dentro dos próximos conteúdos que vou estar postando aqui, tá bom? Beijo e até a próxima!